tabuleiros e tudo parece muito confuso, tem muito jogo, muita opção. O que é o melhor, o que é pior, o que fazer quando você descobre um novo jogo? Eu sou o Gui. Eu sou a Nath. Roda a vinheta. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar é que nem tudo que tá em alta é pra você. Exato. Às vezes você vai ver um jogo que tem muita gente falando sobre e automaticamente você vai falar, esse jogo é bom, será que eu devo comprar? E aí, às vezes, o instinto de consumidor é mais forte e você vai lá e paga. Shut up and take my money! E chegou na sua casa, você abre a caixa, às vezes o jogo é bonito, você coloca na mesa pra jogar E você se desaponta. Acontece com uma frequência bem grande, principalmente quando você tá começando e você começa a acompanhar muita gente que fala de jogos de tabuleiro. Só que aquele negócio, né? Cada um tem um gosto e nem todo jogo vai encaixar bem pra você. Então é bom você ficar atento nesses detalhes. E aí, já vai pra próxima dica, que é... Jogue tudo que você conseguir antes de comprar. Eu sei que na maior parte das vezes isso não vai ser possível. O jogo tá em financiamento coletivo, ou... Eu moro no interior, não tem nada que... Não tem uma luderia ou uma loja de jogos ou um lugar que tenha jogos de tabuleiro pra jogar. É um pouco mais complicado. Você fica meio a ver navios nessas horas. Mas... Existem algumas opções, como o Tabletopia, o Board Game Arena, né? Ou o próprio Tabletop Simulator, que você pode jogar versões digitais desses jogos antes de adquirir eles. Programa com informação, aqui tem informação! E aí você conhece mais ou menos qual que é a pegada, certeza se é aquilo mesmo que você quer. Não fique preso só nas cópias digitais. Elas são legais para você jogar com aquele amigo que tá longe, mas a sensação tátil do jogo às vezes conta bastante pro efeito que você quer nele. Exato. Mas se você quer entender como funciona o jogo e se aquilo é pra você, é uma boa partida. Depois de você já ter jogado o jogo, visto que você gostou, vale a pena você considerar se outros colegas do seu grupo de jogatina já tem aquele jogo. Porque nem tudo que você gosta você precisa ter. Exato. Às vezes você tem um grupo grande de pessoas que jogam com você que também adquirem jogos. Aí vale a pena vocês entrarem num acordo, tipo, esse jogo eu pego, ou esse jogo, deixa aqui, esse jogo eu vou comprar. Eu gostei muito desse jogo, eu vou comprar, e aí quando a gente puder a gente joga junto. Exatamente. Mas se aqueles amigos que você joga bastante sempre vivem longe de você, ou em outra cidade, às vezes compensa você ter um jogo duplicado pra jogar com aquele amigo que você gosta muito, que gosta muito daquele jogo. Exato. Pra jogos menores isso é tranquilo, pra jogos maiores talvez você vai querer pensar se vale a pena o investimento. E se vale a pena, beleza. Mas se não, tenta fazer esse acordo que vai ter um valor muito bom, tanto pra você quanto para o seu amigo que tem jogo. Essas foram quase 2 dicas em uma, né? Além disso, mesmo que você goste muito de um jogo, às vezes compensa você ir numa luderia e jogar, porque você sabe que ele não vai ter tanta repetição, tantas partidas na sua casa, quanto um outro jogo que você também gosta. Eu acho que jogos de 2 jogadores, a gente não tem tanto. Normalmente a gente tenta buscar jogos que sejam 2 mais, pra poder ter essa opção de jogar com mais gente. Jogos de 2 pessoas, a gente joga em luderia, quando a gente vai pra algum lugar que tenha jogos de tabuleiro. Foi o caso do Jaipur, né? Do Jaipur, a gente jogou lá em Nação Jogue. O Redlands, o próprio Star Wars Deck Building Game. Sim. Que são jogos que é legal, em 2 vai ser super divertido de jogar, mas às vezes não vale a pena estar na coleção, porque só vai jogar nós 2. Não vai ser um jogo que você vai jogar com outras pessoas. Vou levar pra cima e pra baixo pra jogar com a galera. Exato. E, assim, não faz falta na coleção. É legal, mas não faz falta. E além disso, isso comba com a dica 2, que é jogar antes de comprar. Teve a oportunidade de ir numa luderia? Joga! Tem certeza de que realmente aquele jogo é pra você. Pra você não se decepcionar depois, porque, infelizmente, no Brasil, jogos de tabuleiro não é um negócio barato. É caro pra boneco. Mas, além das luderias, você também pode conhecer jogos novos em eventos. A maior parte dos eventos de board game, pelo menos aqui na região de São Paulo, sempre estão trazendo as novidades das editoras. Nossos parceiros, né, Board Game São Paulo e o BGZO,
eles estão sempre com novidades da Mosaico, da Galápagos, da Conclave, de todas, Praticamente todas as editoras. Elas estão em algum desses eventos. E você vai poder conhecer esse jogo normalmente com uma monitoria ou com alguém que sabe jogar. Então a pessoa vai explicar o jogo e você vai ter uma noção melhor de como ele funciona, né? Às vezes é uma versão reduzida pro evento, porque tem jogos que a gente sabe que duram muito, principalmente nas primeiras partidas. Exato, jogos grandes, né? Vão ter, às vezes, uma coisa de 2 a 3 horas. Talvez você vai jogar menos. Vamos ao exemplo do As Ruínas Perdidas de Arnak. Exato. Durante um dos BGSPs que eles estavam na mesa, eles estavam jogando até a terceira rodada. Dá pra ter um feeling muito bom do jogo. Talvez você vai ficar querendo mais, provavelmente. Essa é a ideia. Mas é uma forma de você evitar alguns jogos que não vão pro seu estilo. Muitas vezes você vai jogar um jogo pra falar, Ele é legal, mas não é pra colocar na minha eu prateleira. não acho que eu vou jogar tanto, então eu não preciso ter esse jogo. Uma outra coisa sobre ir em eventos que vai te ajudar bastante é conhecer mais gente que joga. A gente, por exemplo, começou indo no evento com nossos amigos mais próximos, que não jogam tanto assim, e depois a gente foi conhecendo mais gente do hobby. E que vai em quase todos os eventos. E aí você vai ter ali a oportunidade de jogar jogos diferentes com mais gente, criar conexões. Às vezes você descobre alguém que mora na mesma cidade que você, ou então que mora próximo, que dá pra você fazer um bem bolado ali e marcar de jogar, ou mesmo gente de longe que você vai conhecer e vai gostar muito e vai começar a fazer parte do seu círculo de pessoas pra jogar. Outra dica bem legal é você anotar suas partidas. Tanto que você joga em evento, quanto que você joga na sua coleção. Porque é uma forma de você enxergar quais jogos você realmente está jogando ou não. Tudo bem que existem 2 hobbies dentro do board game, né? Eu tenho parênteses grandão do board game e tem vários parentezinhos dentro deles. Sim. E um deles é colecionar. Eu tenho gente que coleciona jogos de tabuleiro, então eu não quero necessariamente jogar esse jogo. Eu quero ter ele. Porque ele é bonito. Ele fica tudo bem bem. na estante. Tá tudo bem. Você Eu não concordo muito. faz parte, vai ter gente que vai comprar jogos simplesmente pra tê-los, mas a gente tá falando aqui com quem quer jogar. Então você chegou aqui e você quer jogar jogos de tabuleiro. É interessante você anotar suas partidas. Por quê? Vai te dar 2 coisas. Primeiro você vai ver quais jogos você tá jogando mais. E quais jogos já estão parados há muito tempo. Se um jogo ele tá parado há muito tempo na sua prateleira, de 2 uma. Ou você não tem um grupo pra jogar, por N motivos, o jogo precisa de 12 pessoas pra rodar bem. Ou um outro ponto, o jogo ele demora muito pra ser jogado, né? Um jogo muito longo, eu tenho poucas oportunidades de jogar ele porque eu não tenho tanto tempo. São coisas que você vai ver também. Tem jogos que são de ocasião. O Deception Murder em Hong Kong nosso, ele só joga de aniversários. Exato, ele vê mesa 2 vezes no ano. Por quê? Porque é mais legal jogar com um grupo grande. De 8 a 10 pessoas, ali é excelente. Então ele não vai ver tanta mesa, mas você já tem essa noção. E aí, se você tem um jogo que ele demora 20 minutos pra jogar, e você nunca tá jogando ele não vê mesa há mais de 6 meses... Não se preocupe em rodar a sua coleção. Jogar todos os jogos nela pelo menos uma vez por ano. Algumas pessoas levam isso a ferro e fogo. Tem jogos que são situacionais, como Sim. alguns party games que nem a gente citou aqui. Rodam muito bem de muita gente. Exato. Então, você forçar ele num grupo pequeno, às vezes vai ficar muito ruim. A gente já fez isso, inclusive. A gente já pegou um dia, inclusive quando a nossa coleção era um pouco menor. A gente já não tem uma coleção 40 jogos A gente no tinha uns máximo. 40 jogos, a gente pegou, tipo, foi um feriado, a gente foi Foi jogando. um feriado de Páscoa, acho. Foi. Pegou os 3 dias e foi jogando. A gente jogou Todos os Deception jogos. em 4 pessoas. Horrível, horroroso, é péssimo, não funciona. Mas a gente jogou. Vai ter jogo que só vai ver mesa em ocasiões raríssimas. De verdade. Mas Tá que, tudo eles, bem. mas que eles são divertidos nessas ocasiões raríssimas. Exato. Aquele cara ali, Trotroborrito, eu não consigo jogar ele aqui dentro de casa. O apartamento na sala tem 10 metros quadrados. É minúsculo. Então eu vou precisar de ir pra um local maior pra poder jogá-lo. Mas ainda assim eu gosto muito dele, eu não vou desfazer dele. Talvez eu não jogue ele num curto prazo de tempo. Provavelmente vai demorar mais. Mas quando eu jogar vai ser muito legal. Então vale a pena eu ter ele na coleção, porque eu gosto dele. Não é todo lugar que eu vou encontrar ele, não é facilmente encontrável numa luderia, inclusive. Como que eu vou jogar isso? Jogar Trotrô Burrito na Ludus, que é Você tá louco. super apertadinho. Não tem como. Então a gente precisa ter esse discernimento também. Tipo, eu não vou conseguir rodar todos os jogos. Porque se tem um jogo que ele tá há muito tempo parado, ele não tem nenhuma dificuldade pra jogar. Eu poderia jogar ele facilmente com o meu grupo, mas ele não vê mesa. Às vezes vale a pena você ir para nossa próxima dica: comprar ou trocar jogos usados. Troque seus jogos. Às vezes é um investimento que você fez, às vezes é um investimento que você fez. Mas se ele tá parado na sua coleção, é dinheiro parado e é jogo
Meus pais sempre falavam que quando você não brinca com seus brinquedos, eles são brinquedos tristes. É um jogo triste. É um jogo triste. Se você joga, tá, tô falando com você. Eu estou falando com pessoas que jogam, não estou falando com você que coleciona. Você que coleciona, tem problema. Estou falando com quem tá comprando o jogo pra jogar. Obrigado. Mas existem vários grupos de troca e venda de jogos no Telegram, no WhatsApp. Você pode fazer isso pela OLX, por exemplo. Tem algumas lojas, algumas luderias que fazem dias da Feira do Rolo pra você levar seus joguinhos que você não tá querendo usar mais e trocar. Aquele jogo que você já cansou de jogar, Passa pra frente, porque isso vai te trazer um retorno financeiro. você vai ter um cashback. Cashback. Tu gastou dinheiro com ele, você não vai vender ele ao preço que você pagou, tá? É igual um carro novo. Tirou da Tirou da concessionária. concessionária, tá desvalorizado. Tirou o Abriu, plástico. abriu a caixa, meu. Abriu pra conferência. Já era. Não vai vendendo no mesmo preço, não adianta. A não ser que seja um jogo que seja aí inflacionado pelo esse mercado de jogo de tabuleiro, que é pior que a bolsa de valores, às vezes. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Não para meros mortais como nós. Tá o jogo parado, não tá rodando. Vende, passa pra frente, troca. Faz combo. Faz. Pega 2, 3 jogos que você não tá jogando e Troca troca num por jogo um. maior. Tem muita gente que topa, porque tem muita gente com o jogo parado. E essa é uma realidade. Você vai comprar o jogo e aí você vai jogar ele um pouco. Aí ele vai ficar parado na sua prateleira. Porque o seu gosto vai mudar. Exato. Porque gosto é um negócio que muda muito. Principalmente quando se trata de jogo de tabuleiro. No começo você tá procurando jogos mais leves, que talvez não sejam tão complicados, complexos de você explicar, de você aprender. Sim. E jogos mais baratos, normalmente. Porque Exato. você não sabe, você tá colocando o pezinho na água e testando. Exato. Isso vai te levar a comprar bastante jogo de party, pocket, que são jogos de festa, jogos que vão comportar mais Jogos gente, família. jogos fáceis de explicar. Uma... Família, então, que você vai poder jogar com um range muito grande de pessoas, né? Desde pessoas mais novas a pessoas mais velhas, que não vai ser tão difícil você colocar na mesa, Exato. mas que talvez ao longo do tempo você vai querer um pouquinho mais de complexidade nos jogos. Você vai perder um pouco da vontade de jogar eles. E ele não vai querer, e ele não vai ver mais tanta mesa. E aí ele vai começar a ficar parado na estante, pegando poeira. É nessa hora que você olha pra ele e fala, você foi um bom brinquedo. Agora Tá na hora de você dividir ir outra pessoa. Tchau, Por um custo, obrigado. Uma das trocas que a gente fez foi muito boa. Nós tínhamos uma hora final. A gente trocou ele porque a gente já tinha jogado o jogo, a gente já tinha zerado ele. Jogado com todas as entidades cutulescas dele. Sim. Entendido como o jogo funcionava, então a gente sabia exatamente o que a gente precisava buscar pra Qual que era ganhar o passo a passo. E pro jogo cooperativo, isso fica chato. Porque o legal do jogo cooperativo é ele ser difícil. Ou ele ter uma dificuldade ali pra você ter que cooperar pra ganhar. Exatamente. Quando fica óbvio demais, ele perde esse ponto da diversão e aí ele começou a ficar parado. Aí a gente trocou ele por um Daimyo, que é um jogo competitivo grandão. Mas... Diferente, bem diferente do que a gente tinha. Foi Exatamente. Que pra quem trocou com a gente, valeu a pena, porque ele falou, cara, eu joguei 3 vezes esse jogo, eu adoro ele, mas eu não consigo pôr ele na mesa. E a gente tava com a mesma situação com a hora final, e a gente trocou. Foi legal a troca, valeu a pena pra gente, valeu a pena pra quem pegou o jogo, então é isso. Ó, jogos que vão ver muita mesa, vale a pena ter esse nível. Jogos que vão ver pouca mesa, e quando for ver mesa, Não são não é embaralhados? muito embaralhado, não usa tanta carta, Não compensa. não compensa. Por exemplo, Bandido. Bandido, a gente Compramos comprou os um sleeves e só pra não caber mais na caixinha. vontade de desfazer. Tirar todos os livros dele, porque fica horrível de jogar. Fica ruim de jogar, ele Nossa. fica muito grande a carta, ela não cabe mais na caixinha original. Nem todo jogo precisa. A gente sabe que o jogo é caro, a gente sabe que é necessário proteger eles, Ainda mais no Brasil, ainda mais no Brasil, que é mais caro. que é mais caro. Aquele jogo de deck building, que você sabe que vai rodar o baralho que nem um maluco. Beleza. Bota Bota sleeve, ele sleeve. vai ficar ali bonitinho. É um jogo que vai ter muita gente passando Exato. a mão nele. Por exemplo, aqui é Taco Gato. Tem Não, que tá eslivar. com o gato. A carta é amassada. Tá com o gato é um jogo descartável. Não, É descartável, porque vai chegar uma hora que... vai chegar uma hora que ele vai ser obliterado. Não, mas dura bastante, Dura tá? bastante, Dura dura bastante. bastante. Uns 5 anos pelo menos. Nossa, eu tava vendo inclusive ele ali. Eu tirei algumas cartas do sleeve, tá com marca de anel, tá? A carta tá amassada, tá vincada. É um jogo que se você não eslivar, você perde na primeira partida. Então, tudo bem, vale a pena. Você que está começando vai ver que, você vai numa loteria, vai num evento, os jogos eles estão sempre nesses plastiquinhos. Porque eles vão ter muita Muito movimentação de mão. Exato, muito contato com mão. Então, a mão às vezes tá suada, às vezes tá engordurada, às vezes a pessoa tá comendo os cheetos ali e jogando. Não é o ideal. Não é o ideal. Mas acontece, né? Mas tem jogos que eles vão ver uma embaralhada durante a partida e acabou. É verdade. Não compra expansão antes de jogar bem o jogo básico. É verdade. Maceta.
Joga o jogo base até você não falar, tá, eu zerei o jogo, não tem mais nada de novidade nesse negócio. Aí você vai pra expansão, porque a expansão é pra isso. Pra você mudar a mecânica, a dinâmica do que você já tá jogando. Se você precisa de expansão pro jogo ser bom... Bom, se a carapuça serve... Existe uma ferramenta muito boa que alguém desenvolveu, que é o Compara Jogos. Lá, ele vai tentar listar todos os jogos disponíveis no mercado. A maioria tá lá. Se eu não me engano, ele pega pelo BGG, que é o maior fórum de jogos de tabuleiro mundial. Ele lista o preço em todas as lojas que estão cadastradas nele. E ele tem um histórico de preço. Então você consegue ver a variação do preço conforme o tempo passa. Às vezes é tudo que você precisa. Porque você vê um jogo e você fala, nossa, eu acho que tá barato, vou comprar. Aí você vai lá comprar jogos e vê que, tipo, 2 meses atrás, ele bateu metade do valor que ele tá sendo vendido. E aí você fala, talvez dê pra esperar um Black Friday, um momento mais oportuno de promoções ali, de semana do consumidor, essas coisas. Tem a vida. Vamos citar um jogo que a gente já citou aqui hoje, o próprio Daimyo. Quando ele saiu originalmente, ele tava vindo um preço bem alto. E acho que por conta do mapa dele ser meio poluído, a arte não ser tão forte, o preço dele deteriorou violentamente. Então você achava ele pra comprar muito barato. Ele não fez tanto sucesso assim com o público geral. Mas você sabe um lugar legal que você vai encontrar no Compara Jogos? O Brechó Lúdico, o novo parceiro aqui do canal, que você encontra aqui na descrição o link. Vai ter alguns jogos que a gente falou, alguns do Starlock of Print, mas você pode dar uma procurada lá que você pode encontrar uma boa promoção para você aumentar essa coleção conscientemente. Exatamente. Dica bônus é... assistente pode ter um espaço vazio. Não precisa ser completo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho para receber mais notificações de quando a gente postar vídeos novos. E eu acho que a gente se vê no próximo. Dessa vez não vai ter saída engraçado porque esse é um vídeo sério. Sim.